Quando você foi na Venezuela, já foram 3 idas lá. Sim. Houve um impacto muito grande na sua vida, né? Na situação daquele país, né? Olha, pastor Cássio, essa viagem para mim à Venezuela, a primeira vez, em 2014, ela foi muito impactante e muito importante na minha vida como crente cristã e como brasileira. Porque até então eu estava assim como a maioria dos brasileiros. Não estava muito a par da política. A gente brasileiro é meio... não está muito alinhado com o que está acontecendo. Vai lá e vota e esquece. A hora do Brasil, o pessoal já não ouve mais. Então, eu estava assim muito tranquila. Mas quando eu fui à Venezuela, exatamente o que eu vi. Por exemplo, eu fui com a minha câmera, mas eu queria comprar um cartão de memória a mais. E cheguei no aeroporto, é claro que nos aeroportos internacionais, em Caracas, deveria ter um cartão. As lojas fechadas, e 2 lojas que eu fui, não tinha o produto. E eu falei, puxa vida, um cartão de memória não tem no aeroporto. E o pastor veio nos buscar. E nós vimos, naquele período, estava havendo greve de fome dos jovens na praça de Caracas. 21 jovens estavam com as barracas ali fazendo greve de fome para atrair a atenção do mundo para eles. E ao caminharmos, por exemplo, se nós gastássemos normalmente meia hora para chegar do aeroporto na igreja, nós gastamos quase 2 horas porque estava havendo manifestações. Algumas ruas com barricadas, com pneu, com fogo, e faixas, e propaganda do governo. Eu fiquei assustada de ver. O aeroporto é cheio de propaganda do governo. Já era Maduro, Maduro, e falando só de que nós somos os melhores, temos isso, temos aquilo, e eu fiquei muito assustada. Nós passamos em Caracas, estivemos com pastores ali, implantando as torres de oração. Fomos a Valência. Valência, eu fiquei na casa de uma dentista, eu sou dentista também, na casa da Sandra, esposo dela é engenheiro, e a Sandra me disse, pastora Ângela, eu só estou fazendo limpeza nos dentes e mal fazendo extrações. Eu falei, por que, Sandra, você não está fazendo os outros procedimentos? Ela disse, não temos material na Venezuela, 2014, porque o material é importado. Eles não tinham dólares, não estavam recebendo. E ela me disse isso em 2014, olha, não havia luva descartável, não havia seringa descartável nos hospitais, máscara. Eu falei, muitos medicamentos. Isso. Eu falei, mas e aí, como fica o povo? Ela disse, estão morrendo. Meu Deus. As pessoas estão morrendo. Eu vi numa postagem no Facebook essa semana, 2 crianças que estavam comendo rato. Sim. É o fim do mundo. Olha, pastor, de 2016 para 2017, eles fizeram um levantamento, isso dados do sistema de saúde deles lá. Houve uma média de emagrecimento do venezuelano, em média, 8 quilos por pessoa, pela fome. Porque às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o que comprar. Então, quando eu fui, faltava açúcar, faltava óleo de cozinha, a farinha de maíz, que é a farinha de milho que eles fazem, o principal alimento deles, que é um pãozinho, parecendo um pãozinho sírio, é a arepa. Arepa era básica, arepa por la manhã, de tarde, à noite, arepa. E não tinham a farinha, não tinha o milho. E eu perguntei, falei para as pastoras, né, a Sandra lá em Valência, a Sandra me levou, porque Valência era uma cidade industrial. Então ela me levou para visitar o Parque Industrial de Valência, e ela disse, aqui era a Gessilever, aqui era a indústria disso, daquilo. As chaminés sem fumaça, tudo a galpões vazios, aquele parque industrial sem atividade nenhuma. E então nós vimos assim, eu falei, mas como pôde acontecer isso? De vocês serem produtores de café, por que o povo não produz? Por que parou? E
elas me levaram até o Mar do Caribe. Eu fui de Barquisimeto, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Valência tem 3 milhões. Barquisimeto é a capital da música em Venezuela. E aí, Barquisimeto, com 1 milhão de habitantes, mais próximo do Mar do Caribe, 2 horas de viagem. E nós fomos, e de um lado e do outro, a estrada toda, as fazendas eram apenas mato, mato e mato. E eles iam dizendo, aqui era uma plantação de café, aqui era milho. E eu via aqueles silos enormes, cheios de mato e ferrugem. Falei, mas como um país rico pôde ficar nessa pobreza? Como pôde chegar a esse nível? Aí ela falou, vou explicar para a senhora um exemplo da nossa igreja. Ela disse, olha, aqui na nossa igreja nós tínhamos um membro que tinha uma fazenda muito grande, um homem rico de posse. A fazenda era de 6 gerações. Do pai, do avô, bisavô, tataravô, 6 gerações. Então, a fazenda toda de café, milho, com tratores, silo. E aí o que aconteceu? Um belo dia, ele chega na fazenda, os sem terra. Movimento dos sem terra. Tem MST lá também? Tem. Invadiu a fazenda, a sede e tudo. Ele não podia pegar uma arma, ele não podia expulsá-los, então ele foi ao órgão do governo para falar sobre isso. Invadiram minha fazenda. Aí eles disseram, muito bem, então você apresente os seus documentos, vamos ver se está tudo em ordem na sua fazenda. 6 gerações, né? Ele tinha tudo em ordem, os impostos, tudo certinho. Não, essa fazenda aqui foi do seu pai, queremos ver os documentos do seu pai. Ele ainda tinha os documentos do pai dele. Não, mas foi do seu avô, queremos os documentos do seu avô. Mas o que é isso? Chegaram até o bisavô, que ele já não tinha mais nada, então simplesmente disseram, você está desapropriado da sua fazenda e ela pertence agora aos sem terra que estão lá. Meu Deus! Os sem terra recebiam Bolsa Família, Bolsa, etc., subsídios do governo para isso, para comprar o povo. E o que aconteceu? Sem terra vai trabalhar? Não, ele tem bolsa. A fazenda virou o quê? Completamente depredada, mato. Isso não foi apenas com o nosso irmão, mas as fazendas que eu vi. Então, eu comecei a atinar que o que estava acontecendo na Venezuela já tinha começado no Brasil. Sim. Bolsa Família, Bolsa Mãe Solteira, Bolsa Presidiário, Bolsa para todo lado. O povo para de trabalhar, não estimula, porque um país que não se estimula o trabalho empobrece. A Bíblia diz isso em Provérbios, né? Que a casa do preguiçoso enche de mato. E ele vai levantar a mão para violência. E é isso que está acontecendo na Venezuela. Então, pastor Cássio, eu compreendi que o Brasil corria um sério risco. Eu compreendi que o movimento do sem terra, que as bolsas dadas um engano para o povo, para comprar a população. E eu comecei a ver que tudo o que aconteceu lá se chama linha branca, que é facilitar para a pessoa comprar eletrodomésticos, geladeira, fogão. A linha de crédito, isso. alguma coisa assim. Lá é vivenda, minha vivenda, aqui era minha casa, minha vida. Minha vivenda, minha casa. Como a mesma coisa. Porque no Brasil nós já tivemos tantos governos, por exemplo, eu me lembro da Coab, construindo as casas populares. Sempre tivemos, sempre. Mas eu vi o que estava acontecendo na Venezuela e que só foi aumentando. Todos os anos temos ido lá, o Ministério Gideões foi implantado, tem crescido, nós temos ajudado o país, mas uma inflação tremenda. A primeira vez que eu fui, $1 no Brasil eram R$3, cerca de R$3, 2,95, 3,1. $1 na Venezuela estava 1.500 bolívares. Meu Deus! Ano passado, o pastor Joaquim, sobrinho, irmão da Diva, que trabalhou em nossa igreja, pastor Joaquim da igreja de Palmas, é um pastor que tem uma bênção, tem a igreja lá com as torres de oração. E nós entregamos a Venezuela para o pastor Joaquim, que ele foi conosco desde a primeira viagem. Ele foi no segundo ano, voltamos para o Congresso, no terceiro ano voltamos para o Congresso.
E eu perguntei ao pastor Joaquim, ele esteve em novembro de 2017. Falei, pastor, e a inflação na Venezuela? Quando eu fui era 1.500 bolívares, e agora? Ele riu e falou, pastor Ângela, eu cheguei no aeroporto, levei muitos dólares para ajudar a igreja, para ajudar a Venezuela, para comprar alguma coisa. Quando eu cheguei no aeroporto, na casa de câmbio, ele estava a 41 mil bolívares. De 1.500 para 41? 41 mil bolívares. Que isso? E ele foi trocar. Só que na casa de câmbio, sabe quanto eles vendiam? Era 41 mil o valor do câmbio comercial, né? Sim, sim. Mas eles só pagavam 8 mil. Meu Deus, 5. Ou seja, estavam roubando, né? Ou seja, o que ele ia comprar? O dólar dele estava caindo absurdamente. Então, ele não pôde trocar os dólares. E ele pensou, eu vou entregar esses dólares para a igreja. Eles não podiam receber $1. Se uma pessoa comum, que não trabalha, não é uma casa de câmbio, foi encontrada com dólar, ela é presa. Meu Deus. Ele não pôde deixar $1. E ele me disse mais ainda, ele falou, pastor Ângela, fiquei 15 dias em Venezuela e quando eu voltei, nesses 15 dias, o dólar, eu fui com as pastoras em uma pizzaria, à margem do Mar do Caribe lá, uma pizzaria linda. Eles chegaram às 11 da manhã, ficaram de 11 da manhã às 2 da tarde, horário de almoço. Ele falou assim, sabe quantas pessoas entraram na pizzaria esse horário? Nenhuma. O povo não tem dinheiro. Veio a conta, eles comeram a pizza, ele mostrou a foto da pizza, suco venezuelano é maravilhoso, não existe igual no mundo, muito gostoso. Veio a conta 270 mil bolívares. Meu Deus. Aquele caminhão de dinheiro. Né? E ele falou para a pastora Júnia, puxa, está muito caro. Ela falou, pastor, isso aqui dá $3,50. Que isso? Eles comeram 4 horas, pizza, suco, em reais seriam 12, 13 reais. Que isso? Aí ele disse para a garçonete, falou, menina, essa pizza sua está muito barata. Vocês têm de... Isso aqui no Brasil seria, nós iríamos pagar 200, 250 reais, 300, 4 pessoas. Ela chorando falou assim, moço, isso é o meu salário de 1 mês. Meu Deus. Esta é a Venezuela hoje, pastor. É a Venezuela. Agora eu não entendo, pastora Ângela, por que com um quadro desse a gente vê venezuelanos entrando ali no norte do Brasil. A pé. A pé. A pé. Famílias cruzando a fronteira, se submetendo a uma vida indigna no Brasil, nas praças. Porque diante disso tudo, com tantas evidências, a gente tem no Brasil tantas pessoas que defendem ainda o regime Maduro, defendem países que têm essa política econômica. Por que isso? Eu só vejo 2 alternativas, pastor Cássio. Uma, cegueira. Uma cegueira... e o pior cego é aquele que não quer enxergar. É verdade. Não é? E a ignorância mesmo a respeito. Então, eu penso assim, eu até falo com as pessoas, falo, olha, se você está do lado comunista, por favor, vai morar em Venezuela, vai morar em Cuba, vai para a Coreia do Norte, deixa o Brasil sossegado, deixa-nos ter a democracia, a liberdade. Porque, além disso tudo, pastor, ainda há opressão. E uma coisa que eu vejo aqui no Brasil que trouxe cegueira. Por exemplo, eu conversei há pouco tempo com uma irmã. Ela foi até vereadora pelo PT. Ela é crente, uma crente fervorosa, de oração. E aí, conversando com ela a respeito do regime, eu falei assim... Se o Lula fosse candidato a presidente, você votaria nele? Ela disse, sim, eu votaria. Eu falei, mas apesar de saber o que ele fez, não, ele foi julgado como politicamente, aquilo é a mídia contra ele. É o discurso. Eu disse, não, ele foi julgado como uma pessoa comum, pelos crimes comuns, não foi politicamente. Claro que não. Aí ela, mas o Lula não é comunista. Eu falei, como não? A bandeira vermelha, abre o site do PT, você vai ver que a primeira prerrogativa é transformar o Brasil num país comunista, implantar o comunismo no Brasil.
é a bandeira do PT, é a bandeira comunista, socialista é essa. Então, não é vermelho à toa, né? Não é à toa. E vermelho é sangue, sabemos, né? É violência. Então, aí ela me disse, ficou lá no partido, eu falei, você não leu sobre a ideologia do partido? Ela, não, eu não me aprofundei. Ou seja, ignorância. Ignorância. Então, eu vejo, e o que tem acontecido de cegueira, pastor Cássio, está sendo colocado nas escolas. Sim. A nossa história foi mexida, está sendo ensinada de uma maneira torcida, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso para os nossos jovens. Claro. É interessante, pastora, eu já comentei isso aqui, eu dou aula de economia política na faculdade, estou falando então de alunos adultos, e eu estava comentando um pouquinho sobre a proposta marxista para a família, que é a destruição da família. E quando eu falei para eles que isso está nos escritos de Marx, eles olharam um pouco duvidosos. Duvidosos, incrédulos. Aí o que eu fiz? Na aula seguinte, eu levei o Manifesto Comunista, do Partido Comunista, e mostrei vários trechos onde se mostra claramente que a família, segundo Marx, é uma construção burguesa. Né? Talvez por isso, pastora, que nos últimos 13 anos de um governo de esquerda, a família foi tão atacada, né? Tão atacada. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa, vamos pegar um homem pai de família, mas que bebe, gasta o dinheiro na bebida, no cigarro, no jogo, e ele se converte. Então, Cristo entra na vida dele, aí aquele dinheiro que ele jogava fora começa a aparecer. Sim. Então, ele começa a dedicar ao trabalho, ele vai ser o melhor pai de família, e a família vai começar a ascender economicamente. Então, ele vai procurar reformar a casa, melhorar as condições. E o que vai acontecer, então? Ele vai começar uma empresinha, vai deixar para os filhos, o capital aparece. Isso. E é onde o comunismo, para eles, o vilão é o capital, é o rico. Não é? E nós sabemos que nós chegamos, quando eu olho meus pais, o meu passado, a família do meu esposo, a oportunidade que a gente tem de estudar, de ascender, é tão importante. Mas como eles querem pregar contra isto, aí tem de destruir a família. A família. Que é o que Deus fez, criou, e é a base da sociedade. Falar em família, legal aqui, uma pessoa mandou uma mensagem. Gente, manda um nome para eu saber quem é. E a cidade também, tá? Eu acho que é Belo Horizonte, porque o código de área é 31, é uma mulher, ela não se identificou, mas eu vou ler aqui. Boa tarde, o programa está muito bom, que Deus os abençoe. Obrigado, querida. E ela fala assim aqui, quero assistir depois com o meu esposo o programa. Né? Como é que eu faço? Onde eu assisto? Você entra na redesuper.com, você entra na nossa página, você consegue assistir, ou mesmo vai direto no YouTube, digita lá, bate-papo, comunismo, ou Ângela Valadão, que aí você vai ver esse papo legal com a pastora Ângela, junto com o seu maridão, porque a melhor coisa é estar junto da família. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.